alegria muito grande. Nós nos reunimos sempre aqui em Botafogo, a Rua Paulino Fernandes, número 9, uma casa bem perto aqui da Voluntários da Pátria, perto da saída do metrô na Voluntários da Pátria, em Botafogo. Então, venha estar conosco, venha participar. Hoje nós vamos celebrar a mesa do Senhor, vamos partir o pão e o vinho, né, o cálice, e vamos, em obediência ao Senhor, celebrar a Santa Ceia, né, uns com os outros, a mesa da comunhão, né, que nós nos lembramos do que Cristo fez por nós e do que Ele continua fazendo em nossas vidas e conosco, né, como corpo de Cristo, como família de Deus. A palavra de Jesus, que é muito importante para esses dias que nós estamos vivendo. Uma palavra que Ele nos convida a praticar, a vivenciar, a obedecer, e que nós, claro, só podemos fazer isso, né? Vamos fazer bem se nós nos dedicarmos a isso e nos exercitarmos nela. Só podemos fazer isso com a graça de Deus, mediante a ajuda do Espírito Santo em nós, né? Temos que ter essa humildade para reconhecer isso. No entanto, não podemos nos esquivar, porque é a voz do nosso Senhor. É Ele que está dizendo o quanto isso é importante para nós hoje. Mas antes de abrirmos o Evangelho e lermos essa palavra do Senhor, como ele fala para a nossa situação, né, eu queria considerar um pouco com vocês, alguns minutos, que situação é essa, né? Esse mundo que nós estamos vivendo, né? E, assim, a palavra que eu encontrei, ela tem muito a ver com o texto, mas a palavra que eu encontrei para o que nós estamos vivendo hoje é um clima de apreensão. Nós vivemos num clima de apreensão. O mundo inteiro vive um clima de apreensão. A gente não tem muita certeza do que vai acontecer, a gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer, e está sempre com expectativas ruins em relação a várias coisas. Sempre que alguma catástrofe imensa vai acontecer, né? E na verdade, a gente tem esses sentimentos contínuos, né, que produzem uma grande ansiedade dentro do nosso coração, então a gente vive ansioso, né? Essa ansiedade produz diversas doenças, a gente somatiza isso, viram doenças psicossomáticas, né? Pode virar uma depressão, mas pode virar qualquer doença no nosso corpo, na verdade, né? E é isso, o nosso mundo hoje vive assim. E as pessoas não sabem, falta perspectiva, né? Quando as pessoas começam a pensar muito, como que vai ser? Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai acontecer, né? Faltam perspectivas. E essa falta de perspectiva produz uma apreensão maior ainda, e muito do nosso sofrimento acaba sendo interno, né? A gente sabe disso. Muito do nosso sofrimento, e alguns especialistas aí dizem que 80% do nosso sofrimento são coisas que não estão acontecendo conosco, mas são medos, receios, apreensões, inseguranças, que nós vamos criando, vai sedimentando dentro de nós por conta de uma realidade, por conta de coisas que acontecem no mundo, né? Mas a maioria a gente sofre por causa de notícias de coisas que não estão acontecendo ainda com a gente, mas a gente sabe que está acontecendo com alguém, está acontecendo no mundo. Então a gente fica pensando assim, quando é que vai acontecer comigo? Né? Quando é que isso vai piorar? E, queridos, é importante a gente saber que isso não é loucura nossa, não. A verdade é que o mundo sempre foi assim, né? Eu costumo dizer assim, quando eu quero saber de onde vêm esses pensamentos, eu preciso olhar para a história e preciso olhar para o panorama mundial atual, né? Se você olhar para a história antiga, se você olhar para a história medieval, para a história moderna, não é diferente da história contemporânea. Sempre houve tragédia, sempre houve violência de toda parte, né? E guerras, e ameaças de guerras, e enfermidades, e desastres, e acidentes, e as pessoas ficam, né? E muitas vezes há momentos de paz, e a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre momentos de paz, mas que são momentos transitórios, né? Logo vem uma realidade, né? Como a gente tem vivenciado aqui, né? Uma jovem cheia de talento morre de repente num acidente estúpido e fica todo mundo estarrecido, né? Fica pensando assim, poxa, que coisa, né? Tem a Covid aí, mas as pessoas também estão de luto por conta de coisas que não tem nada a ver com a Covid. E no outro lado do mundo, por conta de revoltas internas em seus países, e vivem uma vida
muito pior do que a nossa, mas a gente se angustia junto, a gente vive apreensivo junto, né? E a gente sofre com isso. E a grande verdade que a Bíblia nos ensina é que isso a gente tem, essa realidade, esse quadro que existe no mundo desde sempre, e que a gente pode saber que vai existir até o fim, até o último dia, quando finalmente Cristo vai voltar e mudar essa realidade. A Bíblia fala sobre isso. Por quê? Porque é uma tentativa do mundo, da humanidade, de tentar criar uma vida que funcione, uma vida que seja agradável, uma boa vida, um paraíso sem Deus. Então, o ser humano tira o seu Criador de cena e tenta, por suas próprias forças, por suas próprias capacidades, sua própria inteligência, sabedoria, seu próprio bem-querer, né? Porque as pessoas são bem-intencionadas, elas querem coisas boas. Mas o resultado de tudo isso, o que é? Uma catástrofe no mundo inteiro, né? Com alguns momentos de paz entremeando essas catástrofes, né? Essa vida difícil, toda a opressão que as pessoas vivem, toda a dificuldade, toda a ansiedade, toda a aflição, toda a apreensão, né? Esse clima de apreensão que nós falamos. Então, o que a Bíblia é enfática em nos ensinar? Que isso não é possível, que a humanidade caída, sem Deus, iria procurar recriar uma vida impossível sem Deus, e que o resultado disso seria muito sofrimento. Aí alguém pode perguntar assim, mas isso, Pedro, não é um fatalismo, não é um pessimismo? É aí que eu convido, e é aí que eu me chamo a minha própria alma para olhar para a história, para ler os jornais, né? Para ouvir as notícias e para saber o que está acontecendo no mundo. O mundo não mudou, né? E a Bíblia vai dizer que isso é resultado de algo que está no coração humano, não é resultado de poderes espirituais que atuam nos governos, atuam nas instituições, atuam, né, poderes das trevas, como ensina a Escritura, e que procuram nos seduzir também para o seu lado, para longe de Deus, mas é algo que está dentro do coração humano desde que a humanidade deixou Deus lá no início, né? E a Bíblia diz que todos nós somos responsáveis por esse pecado, todos nós procuramos viver uma vida boa, todos nós procuramos, com nossos esforços próprios, criar uma vida perfeita, uma vida tranquila, sem Deus. E o mais lamentável e triste disso é que até na igreja isso é uma realidade. Na igreja, nós também, muitas vezes, criamos rituais, criamos um cenário bacana, criamos várias, né, dizemos crer em várias verdades, mas não vivemos elas de fato. Nós continuamos tentando fazer as coisas funcionar por nós mesmos. A Bíblia vai dizer que isso é uma inclinação que há no coração humano, o nosso ego, né? Às vezes a gente olha para a gente mesmo, no espelho, olha para as outras pessoas e fala assim, poxa, o nosso ego é maior do que a gente. Algumas vezes se torna maior do que a nossa casa. Para algumas pessoas poderosas, ele é maior do que o país deles, né? É um ego muito grande. E que esse ego, né, nos leva a querer buscar poder, fama, sucesso, estar por cima dos outros, ser o melhor, obter reconhecimento, obter elogios. E essa é uma das coisas, né? Obter poder e fama. A outra coisa é que nós buscamos obter riquezas para nos trazer segurança que só Deus pode nos trazer. E ter a garantia de um futuro melhor, como se ter coisas pudesse garantir alguma coisa na nossa vida, né? Pudesse evitar algum mal. E a terceira coisa é que a gente tem uma vida prazerosa, de autossatisfação, como um fim em si mesmo. João escreve isso na sua primeira epístola, no capítulo 2, e a verdade é que a Bíblia diz isso. Não é pessimismo, não é fatalismo. Essa é a realidade humana. Aliás, essa cantora que acabou de falecer, lamentavelmente, né, pela qual muitos estão de luto, né, muitos estão sofrendo, assim como os outros que faleceram com ela escreveu isso, né? Embora seja uma visão romântica, mas ela escreveu uma verdade. Ela cantava uma verdade que ficou famosa, que era que ela não vai sofrer sozinha, todos vão sofrer com ela. E essa é uma grande realidade, né, queridos? Então, Cristo,
O que ele faz? Como isso já era realidade no tempo dos discípulos, no tempo do povo no qual ele andou entre eles, como homem aqui na Terra, né? Sendo filho de Deus Altíssimo, nesse tempo ele já trouxe uma mensagem diretamente para esse nosso problema, para esse clima de apreensão na nossa alma. E quando nós estamos adoecidos, nós precisamos, como o Henrico bem falou aqui, procurar um médico, um especialista, tomar nossas medicações e nos tratar. Mas nós precisamos também cuidar da nossa alma enquanto nos tratamos. E se nós não estamos doentes ainda, fisicamente, né, mentalmente, nós precisamos tratar a nossa alma, porque o risco é grande. Essa ansiedade, ela nos paralisa. Essa ansiedade, essa apreensão, nos torna, muitas vezes, preguiçosos. E nós não conseguimos nem fazer mais o que Cristo nos convida a fazer. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. É um texto que fala por si só, e ele fala precisamente sobre as apreensões da nossa vida. Ele fala diretamente para a ansiedade do nosso coração. Na minha Bíblia tem um título que foi colocado aqui por volta de 1500 e tanto, né? 15 séculos depois que Cristo falou essa palavra, que se chama As Preocupações da Vida. Então, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 e até o final do capítulo, Jesus nos diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Olha só que frase para Jesus começar, né? Para essa situação que nós vivemos. Né? Eu digo para vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos beber, ou que vamos comer, ou que vamos vestir, pois os pagãos, os incrédulos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que mensagem, que palavra. Deveria falar para o nosso coração, mas nós muitas vezes nos tornamos céticos, né? Já estamos tão acostumados a ler esses versos como se fosse poesia, como uma coisa muito bonita, mas o que ela fala para o seu coração? O que ela está dizendo para a sua mente preocupada, ansiosa, né? Apreensiva? O que ela fala para você? Jesus, ele usa uma lógica aqui maravilhosa, né? Eu diria que é dupla essa lógica de Jesus, né? A primeira coisa é que ele diz assim, olha só, olha para a realidade à volta de vocês, né? Olha como as coisas funcionam perfeitamente e vocês não têm controle nenhum sobre isso. Olha como o sol nasce e se põe todo dia, a lua nasce e se põe todo dia, a Terra continua girando no seu eixo, o universo continua funcionando contra todas as teorias, né? Porque a ciência diz exatamente isso, porque se fosse depender
do que os cientistas conhecem, era para ser um caos. No entanto, as coisas funcionam com uma perfeição maravilhosa. Olha como Deus cuida dos detalhes da natureza, né? Até dos passarinhos, das plantas. E Deus, né? Você que crê, um Deus criador, único, invisível, que sustenta todas as coisas, e que não só isso, ele não é o relojoeiro invisível, né? Que se afastou da sua criação, né? Mas ele te ama, ele se importa com você, ele sabe do que você precisa de Jesus, ele conhece cada uma das suas necessidades, ele conhece tudo que se passa no seu coração, na sua mente, na sua vida. E ele é o seu Pai amoroso, se fez seu Pai por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Então, será que ele não vai cuidar de você? Convida para nos ocuparmos com as situações de cada dia. É muito interessante isso, porque nós estudamos e devemos estudar, né? Então, atenção aí, jovens, hein? E adultos também, e idosos. Nós precisamos estudar. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. Vai ler Provérbios, os primeiros capítulos de Provérbios, como ele nos ensina a buscar conhecimento e sabedoria e o quanto é importante isso. Nos prepararmos para a vida, para sermos pessoas maduras, né? Capazes de cuidar de nós mesmos e dos outros à nossa volta. Então, a Bíblia ensina isso. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos preparar para ter um trabalho e viver com dignidade. Nós precisamos trabalhar, né, para o nosso próprio sustento, para o sustento daqueles que dependem de nós e para cuidar dos menos favorecidos. A palavra de Deus ensina isso. Isso é muito importante. No entanto, nós fazemos isso, a maioria pelo menos, todos deveriam, mas a maioria faz, e continua vivendo nesse clima de apreensão, nesse clima de vai faltar, nesse clima de não vou perder, não vai dar certo, não vai funcionar, vou sofrer, com coisas que ainda vão acontecer no dia seguinte. Jesus fala assim: você confia em Deus, que conhece a Deus, cuide das coisas do próprio dia e deixe que Ele está cuidando do dia seguinte. Ele sabe o que você precisa e vai te dar exatamente o que você precisa. Então, essa é a primeira parte da lógica de Jesus. Né? Nós não controlamos nada. As coisas vão continuar acontecendo. E a Bíblia é muito clara sobre isso, inclusive o sofrimento, né? Inclusive as perdas, a dor, o luto, né? As fraquezas, vão continuar acontecendo. Mas o que Cristo diz aqui é que o Pai sabe dessas coisas e Ele vai cuidar de nós em meio a essas coisas. E aquilo que nós precisamos não vai faltar. Então, o que Jesus diz diretamente, né? Jesus, na verdade, ele não dá uma sugestão para nós. Jesus dá uma ordem para nós. Como é que funciona isso, né? Então tá. Então, agora em frente, eu sou uma pessoa de muita fé, eu não vou mais me preocupar com nada, a ansiedade vai toda embora, vou viver em paz, vou viver tranquilo, vou descansar no braço do Pai, e a minha vida vai ser maravilhosa. Mas na prática não é assim que funciona, né? A gente faz isso por um momento, dizendo, não vou mais me preocupar, vou confiar em Deus, e no momento seguinte isso volta. Por quê? Porque nós não somos suficientes para essas coisas. Isso é outro princípio bíblico, né? Nós falamos de princípio bíblico, isso é um outro princípio bíblico que a Bíblia fala o tempo todo. Nós não somos suficientes, nós não somos capazes de obedecer uma palavra sequer do que Jesus nos diz. E ele deixa isso claro, o quanto nós dependemos dele. Então, essa é a segunda parte da lógica de Jesus aqui. Né? Nós dependemos de Deus. Nós dependemos do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a fazer como Paulo nos ensina lá na carta aos Filipenses, quando ele nos diz, olha, quando você estiver ansioso, quando o seu coração estiver pesado, quando você estiver passando por dificuldades, vai até os pés da cruz de Cristo. Vai ao Senhor. Derrama a sua alma perante o Senhor. Queridos, quanto nós temos feito isso? Nós, muitas vezes, ouvimos Jesus falar para nós, nos dar uma ordem, né? Que nós queremos obedecer.
Aí nós encontramos dificuldade para isso, o que nós fazemos? Nós desistimos, né? Mas a verdade é que nós precisamos ter essa humildade de entender que obedecer a Cristo é só na dependência dele, é um exercício diário, né? A gente, muitas vezes, na igreja, por que na igreja também as coisas acontecem exatamente como no mundo? E nós continuamos apreensivos, ansiosos, inseguros e cheios de medo? Porque nós vivemos igual as pessoas no mundo. As pessoas hoje vêm para a igreja e elas ainda são bebês em Cristo, já receberam a Cristo, mas são bebês em Cristo, estão engatinhando na fé, e elas chegam e a mensagem que elas recebem é: você precisa fazer um monte de coisa para Deus, né? Eu já vi jovens cristãos chegarem para mim e dizer: não, nós precisamos fazer eventos maravilhosos, fazer muitas coisas, a vida cristã é isso. E elas não entendem que a mensagem básica de Cristo e dos seus apóstolos para nós, antes de nós fazermos qualquer coisa na vida cristã, antes de nós sermos capazes de servir a Deus e fazer qualquer outra coisa, qual é a mensagem? Morra. Você precisa morrer para esse seu ego, esse ego que causa esse dano no mundo inteiro, que faz as pessoas sofrerem. Você precisa primeiro morrer para si mesmo. Você precisa morrer por esse seu anseio por fazer a vida funcionar sem Deus. Você precisa morrer para esse seu ativismo, né, que tenta fazer a vida ser boa, ser maravilhosa, ser autossatisfatória sem Deus. Enquanto você não morrer para isso, para esse seu ego, as coisas não vão acontecer. Na verdade, nem na igreja, porque a espiritualidade cristã requer que a gente esteja morto e ressurreto com Cristo para viver para a justiça de Deus. É o que Paulo vai ensinar, por exemplo, lá em Romanos 6. Ele ensina exatamente isso. Nós precisamos lembrar, na verdade, ele fala, saber que nós morremos com Cristo para o nosso eu, para o nosso velho ser, para o nosso velho homem. Nos considerar mortos. Então eu preciso a cada dia, como ensina Jesus, né, cada dia tomar minha cruz, dizer ao Senhor: eu morri para essa vida. Eu morri para essa minha busca, eu morri para essa minha sabedoria, esse meu conhecimento, para esse meu anseio interno. Eu morri para tudo isso. E nos oferecer a cada dia para viver segundo a justiça. E aí Jesus diz aqui, busquem o meu reino e a minha justiça. Então é exatamente isso. Se a gente não tiver essa humildade de restaurar esse relacionamento com Deus, de a cada dia aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo, olha como meu coração está ansioso, está apreensivo, olha as minhas inseguranças, olha os meus medos, eu não sei se vai, se não vai, eu quero deixar isso aos pés da sua cruz, né? E aí o apóstolo Paulo diz o que vai encher a nossa alma? A paz de Cristo, né? Vai encher o nosso coração. A gente precisa disso. E só assim a gente consegue obedecer ao mandamento de Jesus de não se preocupar, de descansar nos braços de Deus, como ensina o salmista lá no Salmo 130, né? Como a criança desmamada descansa, né? Adormece nos braços da mãe, né? Então, a gente precisa entender que Jesus quer realmente que a gente viva assim. E que a gente só consegue fazer isso se a gente realmente voltar a essa prática humilde, né, do cristão, de ir aos pés da cruz, de depender de Deus, de buscar crescer no seu reino, né, no seu governo na nossa vida, a sua direção. Né? O que ele está dizendo para mim hoje? Como é que eu faço para viver essa vida que agrada a Deus hoje, em vez de buscar viver a vida por mim mesmo? Então esse é o segredo, né? E aí o Senhor diz assim, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Né? E viver cada dia. Né? No dia seguinte vai ter outros cuidados que a gente vai ter, mas basta o mal daquele dia. Né? A gente precisa ficar elocubrando, né? Como vai ser, né? Mais as notícias, mais o mundo, mais as guerras, mais a ameaça de guerra, mais a ameaça de fome, a ameaça de doença. Deixa chegar para daí cuidar dessas coisas, né? E enquanto isso a gente continua servindo ao Senhor, fazendo conforme a sua justiça, né? Proclamando o seu evangelho, suas boas notícias de salvação pela justiça que há em Cristo Jesus, fazendo o bem para todos. E aí a vida pode ficar mais fácil. Talvez assim a vida fique mais fácil, né? Finalmente. Em meio
As lutas, talvez momentos de paz, como ensina a palavra, mas em meio às lutas, quando elas vierem, a gente vai continuar tendo paz. A paz de Cristo vai continuar enchendo o nosso coração. Então, queridos, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, porque eu acho que ela é muito propícia, porque eu acredito que, assim como a maioria do mundo está vivendo esse clima de apreensão, né, nós também vivemos assim. Né? E essa mensagem de Jesus, ela fala diretamente para o nosso coração, dizendo que aqueles que estão nele não precisam viver assim. Podem viver de forma diferente. Porque ele reina sobre nós, ele governa sobre a nossa vida, o Pai nos ama, cuida de nós, sabe exatamente o que nós precisamos e não vai faltar. Não vai faltar. Essa é a mensagem dele. Né?